Seja muito bem-vindo a Full Arts. Neste vídeo eu vou dar um exemplo muito prático de como você vai aplicar o Halftone em cima de uma imagem baixada da internet, uma imagem com geralmente pouca resolução e uma imagem que nem sempre tem uma qualidade tão boa. Eu escolhi essa imagem aqui porque tem um ponto característico bem interessante que a gente consegue corrigir utilizando o Halftone Pro. Lembrando que essa imagem aqui, eu peguei ela daqui do Pinterest. Eu acho que não tem nenhuma restrição de uso, porque não tem nenhuma informação na imagem, é deste criador aqui. Então, só para deixar claro, a gente não vai utilizar essa imagem aqui para nenhum tipo de vendas. É mais um vídeo educacional mostrando como que faz esse processo, beleza? Bom, eu já tenho ela baixada ali para o meu computador. O próximo passo, para a gente já dar uma melhorada bem bacana nessa imagem, qualquer imagem que você baixe do Pinterest, lembre sempre de não pegar imagens que têm o uso comercial restrito, para que você não tenha problema. Então busque sempre imagens com livre comércio ou sem direito autoral, beleza? Aqui, de primeira etapa, para melhorar essa imagem, já de cara, você pesquisa no Google Super Resolution e clica nesse primeiro link, que é do DPI. Dá um clique nele. E esse programa aqui, ele faz um upscale da imagem que você baixou lá do Pinterest. Então eu vou dar um clique aqui. Vou selecionar a imagem baixada e vou clicar em Generate. Ele é bem rapidinho, vou só aguardar ele carregar. Ó, belezinha, ele já passou o processo de IA. O que essa IA faz? Ela dá meio que uma vetorizada na imagem e aumenta também a resolução e também a proporção da imagem. Então você pega uma imagem que é muito pequena com uma resolução ruim e já pega e passa para uma imagem um pouco melhor. Claro, longe de ser os melhores dos mundos. Aqui você pode trabalhar bastante ainda na qualidade da imagem. Tem IA que faz um trabalho muito melhor, como a Topaz Gigapixel, mas é cara e é assunto para outro vídeo também. Aqui, o que você vai usar são as coisas que tem geralmente mais fácil, que você consegue ter acesso mais fácil. Aqui é só você fazer o download da imagem. Dá um clique, esperar ele carregar. Prontinho, a imagem já foi baixada. Deixa eu só fechar aqui. Agora aqui eu vou abrir um arquivo aqui dentro do Photoshop. Vou pegar a minha imagem que já está com um tamanho maior, ó, pode ver que ela já ficou com 3200 por 3200. Se for pegar a imagem original, ela tem 600 por 600, eu acho. Aqui um detalhe, que o Super Resolution ele não aumentou o DPI da imagem, então ele permaneceu com 72 dpi. Isso aqui é bem ruim, né? Porque se você faz um Halftone com uma imagem com essa resolução, o resultado final é muito ruim. Um ponto bom é que o nosso software ele já corrige isso. Então, quando você clica aqui em um botão de Halftone automático, ele automaticamente já passa esse arquivo aqui para 300 dpi, beleza? Bom, o primeiro passo muito interessante, por isso que eu falei que essa imagem aqui é uma imagem boa para a gente trabalhar aqui, que o primeiro ponto dela é que ela não tem um fundo 100% preto. Eu não sei se você consegue ver o conta-gotas, aqui dá para ver melhor. Se eu clicar aqui fora da imagem, perceba ó, que ele tem tons de quase preto, mas ele não tem o preto puro. E o que acontece se eu aplicar o Halftone em cima dessa imagem? Vou pegar aqui o Halftone Rosetta, na frequência de 30 LPI, eu vou dar um clique e vou mandar aqui o script para dentro do Photoshop. Ó. Aqui ele já pergunta se você quer redimensionar a imagem e também você consegue alterar a resolução, que ele já vem como padrão 300 dpi. Posso dar um ok, aqui é nível de exemplo, então não vou fazer muita alteração aqui na parte de dimensão da imagem. Bom, ok. O script começa a ser aplicado aqui dentro do Photoshop. Processo 100% automático aqui, feito pelo Halftone Pro. Prontinha a imagem finalizada. Aqui, um detalhe bem interessante é que como era tom muito próximo do preto, ele já conseguiu limpar bem a imagem, ele não ficou com ruído de fundo. O que acontece? Se eu pego uma imagem original, que ela tem um tom muito acinzentado por fora, a gente já tem um problema que fica com mancha aqui dentro do Halftone. Essa parte aqui, ela vai ficar com manchas pixeladas. Se eu fazer na parte manual, eu consigo remover o tanto de sombra que o meu software remove. Vou colocar aqui, eu vou colocar aqui a tolerância da limpeza de sombras em 5, para ele prevalecer as sombras. E aqui eu posso deixar padrão. Dou um ok novamente.
Ó, aqui já dá pra ver nitidamente que ele vai ficar com resíduo de fundo no Halftone. Vou só aguardar ele finalizar, ó. Perceba que aqui você já tem um design manchado, ó, por fora dele. Ele ficou com toda aquela parte que não é preto puro aplicado no Halftone. Ele é um tom de azul, um pouco azulado, ó. Então isso daqui, ele deixa um resíduo muito feio na hora de você fazer a impressão no DTF. Porque isso daqui aparece, o RIP de impressão, ele vai enxergar isso daqui como um ponto para aplicação de tinta. Então você vai ter aquele efeito de cola em um ponto que não era para ter ponto de Halftone. Essa parte automática do nosso software, ele já identifica e elimina muito bem as sombras e os resíduos de fundo do design. Coloquei na parte manual porque no automático ele já removeu, ó. Perceba que não tem nenhuma sujeira fora da imagem. Então isso daqui é um ponto bem bacana, ponto que nosso software já resolve muito bem. Se fosse uma imagem, deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui um pouco mais suja aqui dentro do Pinterest, que até o nosso automático já não consiga remover. Acredito que essa daqui, deixa eu salvar aqui novamente, ó, é desse autor. Não vou usar a imagem para nenhum vínculo comercial, só salvar ela aqui. Vou passar aqui no Super Resolution, dar um Generate, fazer o mesmo processo que eu fiz inicialmente. Prontinho, carregou. Vou baixar aqui a imagem, ó, ele já pegou até no vetor, ele já pegou uma esfumaçada bem característica na imagem. Vou fazer o download. Volto ali para o meu Photoshop. Posso apagar esse daqui, não tem problema. Deixa eu apagar esse daqui também. Fechar esse arquivo. Vou abrir o arquivo do Super Resolution. Show de bola, tá com 300, tá com 3.200 por 2.560 e tá com 72 dpi. Aqui, como eu falei, ela tem um tom muito acinzentado de fundo. Então aqui sim, se eu aplicar diretamente o Halftone em cima dessa imagem, ela vai ficar com aquelas manchas fora do design, onde não era para ter mancha. Deixa eu aguardar ele finalizar. Novamente, tô fazendo aqui na prática, ó, meu. O algoritmo que a gente desenvolveu, cara, é muito, mas muito eficiente, porque mesmo com a imagem muito ruim de fundo, ele removeu 100% da cor. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, imagem original. Olha aqui como que tá ruim essa imagem. Péssima, tá péssima. Sem fazer nenhuma correção de fundo, ele já corrigiu automaticamente, deixou a imagem limpa. E eu, ó, tô fazendo aqui ao vivo agora e tô impressionado, cara, porque isso daqui geralmente em processos dá um trabalho danado para ficar removendo os tons desfumaçados de fundo, esses tons aqui que fica acinzentados, sombras, é muito difícil de remover. Então aqui o nosso software, ele já fez isso daqui, ó, novamente. Se eu clicar aqui e fazer a parte manual, colocar em 30 dpi também, padrão, aqui é onde a gente faz a limpeza das sombras. Então se eu colocar aqui menor, ele vai deixar mais sombras próximas do preto aqui, aparentes. Então se eu colocar aqui no 20, provavelmente ele vai ficar com esse sombreado aparecendo no Halftone. Aqui é o contrário, aqui é o quanto de Halftone eu aplico em cima das luzes, dos tons mais claros. Então se eu colocar aqui um 60, ele vai fazer a aplicação com mais intensidade em cima dos tons claros. Posso dar um OK. Aqui já dá pra ver, ó, no processo de retícula, já dá pra ver que ele vai ficar com um sombreado de fundo. Inclusive a tela de fundo também, olha lá. Aqui ele já ficou 100% manchado, ó. Se eu pegar aqui e colocar uma cor mais amarelada, deixa eu pegar um tom mais amarelo que fica mais fácil de visualizar. Ó, aqui eu peguei o amarelo, perceba, ó, que já tem toda essa sujeira na tela, porque essa imagem ela não está 100% com o fundo preto. Dava para corrigir isso daqui dentro mesmo do nosso próprio software. Aqui no tratamento de imagem, a gente tem o recurso de aprimorar o fundo preto. Então o que ele faz? Ele corrige todas essas imperfeições de fundo, ó, tá vendo? Ele já limpou o design, deixa eu só voltar aqui para você visualizar, ó. Aqui sem correção. Se eu coloco aqui o aprimorar o fundo preto, ele já corrige esses tons de cinza que tem no fundo da imagem. O ponto aqui é que ele diminui também um pouco os tons de cinza, preto do design. Mas como aqui é uma imagem um pouco mais
opaca, ela não tem tantos degradês de sombra, fica bem tranquilo. Se eu dou um clique aqui na aprimorar fundo preto, ele já faz o script. E aqui, praticamente, eu acho que a gente já tem um fundo quase 100% preto. Ó. Perceba que ainda ele não está um preto 100% puro. Então eu posso vir aqui, dar mais um clique no aprimorar fundo preto. E agora sim, ó, ele já escureceu um pouco mais a imagem, mas aqui eu tenho certeza que já é um fundo 100% preto. Beleza? Então aqui, mesmo se eu aplicar o Halftone de forma manual, vou colocar aqui novamente com 30 LPI. Aqui eu posso colocar com 0, só para a gente fazer o teste. Vou deixar aqui padrão. A tendência é que ele não pegue nenhum resíduo de fundo, porque aqui o nosso fundo já está 100% preto. Então aqui ele ia preservar as sombras do design, caso o meu design tivesse fumaça com um pouco de tom de preto, porém ele não ia deixar nenhum resíduo de fundo, foi o que aconteceu. Ó. Pode ver que o design de fundo ele está 100% limpo, não tem nenhum resíduo, nenhum vesquício de tinta ou de impureza aqui na tela. Então o Halftone ele sairia 100% limpo, com fundo 100% limpo, aplicado apenas aonde tem que ser aplicado. O detalhe que eu falei da aplicação dos tons claros é sobre em cima dessas áreas aqui, ó. Perceba que aqui ele já tem um pouquinho de aplicação de Halftone. Se eu voltar ali no meu design original, deixa eu só fechar esse daqui. Posso fechar esse daqui também, deixa eu ver qual que era o outro. Aqui o meu design original, tá com fundo 100% preto. Eu posso clicar aqui no manual, posso colocar aqui 30 LPI, 35. Aqui eu posso colocar um 0, que o meu design ele não tem sombra. Então ok, e aqui eu posso subir ele para 70. Você vai ver na prática como que o nosso controle de aplicação funciona. Vou aguardar ele fazer o script. Já peço perdão se o vídeo está ficando longo, é que o processo é bem interessante e vale a pena você acompanhar, porque abre um leque de possibilidades muito grande. Ó, aqui você já tem a noção do que esse recurso faz, que é simplesmente fazer a aplicação do Halftone também nas áreas claras com mais intensidade. Se eu dou Ctrl 0, ó, a maioria do design já virou retícula de Halftone, que a gente consegue ver o ponto de rosácea bem certinho, ó. Bem bonito, bem característico. Halftone bem marcado. Detalhe muito importante também, ele é um Halftone que não tem nenhum pixel transparente e nenhuma parte do design 000, então você não vai ter problema com borda fantasma, com borda esbranquiçada. Aqui já está perfeito para o RIP de impressão. Temos o recurso também de fazer uma melhoria nessa questão da cor um pouco apagada, que é o nosso realce de cores. Então se eu dou um clique em cima dele, a tendência é que ele puxe um pouco essa cor para um tom mais vivo. Ele já dá uma saturada e também aumenta um pouco a luminosidade. Lógico, varia muito de design para design, de tom para tom. Isso daqui você faz se necessário e também não é um recurso que você pode ficar utilizando muito. Se eu der outro clique aqui, provavelmente ele vai saturar demais a cor, ou ele nem vai aplicar, ó, que ele já deu uma reavivada bem boa, só que ele perdeu um pouco da característica original. Perceba que aqui na caveira é um tomzinho um pouco mais de bege, um pouco mais amarronzado, e aqui ele já puxou uma saturação para o amarelo. Como aqui é um design vetorial, é um design que é mais abstrato, aqui não tem tanta relevância. Você pode deixar assim, se você curtiu, que fica mais amarelado, com cores mais vivas. Só que se você pega um design que tem um rosto, você vai sair de um rosto com tom de pele para um rosto amarelo. Então não é um recurso que você pode utilizar com tanta frequência. É mais para fazer uma leve correção quando o design fica com tons apagados. Bom, aqui dessa parte Halftone é praticamente isso. Temos também outras modalidades de Halftone que você pode aplicar. Tem o Halftone clássico, que é o Halftone bolinhas, que é o elipse, também pré-configurados aqui do 25 até o 55 LPI. Formas customizadas, tem Halftone exclusivo para tecido branco e também Halftone para tecidos coloridos. Outro detalhe interessante também é que aqui a gente já tem o fechamento da arte. Então se eu pego e aplico um Halftone em cima desse design, vamos aguardar ele finalizar ali de novo, dá um ok aqui para ficar com a proporção.
Belezinha, Halftone finalizado. Então se eu rolo aqui para baixo, na parte de fechamento de arte, e dou um clique aqui em adicionar o arquivo de impressão, ele vai me dar um novo prompt. Aqui ele pergunta a largura do rolo DTF. Aqui, se você faz a impressão, você sabe. Se você não faz, você pergunta para a gráfica que você manda. Aqui eu vou deixar no padrão 30 mesmo, que geralmente é o padrão dos rolos de impressão. Posso dar um OK. Aqui é o espaço entre os designs. Aqui pode deixar no padrão 1 mesmo, porque você consegue cortar tranquilo na tesoura. Dá um OK. Ele já vai criar um arquivo para a impressão. Ponto muito interessante aqui é que você começa a fazer esse arquivo de forma automática. Se eu volto aqui, por exemplo, ó, vou colocar o mesmo design, mas faz de conta que você fez outro halftone, outro design. Dou um clique aqui novamente, ó, adicionar o arquivo de impressão. Ele automaticamente já calcula a dimensão aqui e começa a aplicar os designs aonde tem espaço. Se eu pegar, por exemplo, deixar esse design menor, lógico que você não pode fazer isso, né? Mudar a escala dele com o halftone finalizado. Aqui é mais a nível de exemplo. Vou clicar aqui novamente. Ele já vai encontrar um espaço para deixar esse design aqui dentro do meu arquivo de impressão. Então isso daqui facilita bastante, ajuda muito na hora de você fazer o processo, né, do halftone para mandar para a gráfica, que você não precisa ficar exportando o arquivo e adicionando o arquivo depois no arquivo de impressão final. Você faz tudo de forma automática. Fez o halftone, clica aqui em adicionar arquivo de impressão, ele vai automaticamente fazendo a linhagem lá com todos os halftones prontos direto para o arquivo de impressão. Aí depois é só finalizar, colocar aqui finalizar o arquivo de impressão, ele vai exportar ou em PNG ou em TIFF. Se você colocar aqui um canal de spot branco com seu halftone finalizado, ele vai fazer a exportação via TIFF. E é isso, esse é o vídeo um pouco mais detalhado do processo de halftone aqui dentro do Halftone Pro. Na descrição do nosso canal tem o link para você baixar o Halftone Pro e fazer um teste gratuito. Não custa nada, não precisa adicionar cartão e nem criar conta. Você tem 5 dias grátis para testar com todas as funcionalidades liberadas. Só você clicar lá, fazer o download e também fazer o bom uso do nosso app. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like se você curtiu o vídeo, que em breve sairá mais conteúdos como este.